Patrocínio Boreal Trip. Cursos de inglês, francês, college, universidade, high school, homestay e muito mais. Comente que assistiu a este vídeo do Canadá Diário e você terá um desconto exclusivo. Olá, meus queridos, estou de volta aqui com a Clarissa da Boreal Trip e o Fernando, que veio aqui para estudar inglês, e hoje falaremos sobre as situações embaraçosas aqui durante o estudo de inglês, né? Muita coisa. Isso daí, eu adoro esse tema. Vamos lá. Bom, o Fernando ele já participou aqui de um vídeo contando sobre a experiência dele que veio estudar inglês para ficar 4 semanas só. E dessa vez o Fernando vai contar pra gente algumas situações embaraçosas. O Fernando é bom de conversa, então a gente já laçou ele para mais um vídeo, né? Aproveitar o Fernando aqui. Então vamos lá, Fernando, manda ver aí que queremos ouvir coisas constrangedoras aqui. Pra acabar comigo, passar muita vergonha, né? Aconteceram várias situações, né, engraçadas. A primeira, que é engraçada, mas ao mesmo tempo preocupante, foi na minha homestay. Tem um sistema de fechar as portas por dentro, que não é com fechadura igual no Brasil, né, que você roda a chave. Tem um botãozinho que você gira. E eu, acostumando a fazer isso, fiz isso por dentro da porta e me tranquei do lado de fora. Fui pra aula e quando eu voltei à tarde, eu estava trancado. Eu pensei, a homestay me botou pra fora. Eu tenho certeza que me expulsaram, não gostaram de mim. Isso era o 3º ou 4º dia. Eu falei, meu Deus, e agora? Então chamei a minha host sister e pedi pra ela, né, o que estava acontecendo. E aí a gente começou a tentar abrir, né? A gente não conseguiu abrir. E aí usa grampo, usa cartão, sabe aquelas coisas de, vamos entrar no YouTube e ver como que é. E não conseguia. No fim, a Beth chegou, né, que é a minha host mother, e aí a gente precisou quebrar a fechadura. Não bastava isso, a gente conseguiu entrar pra dentro do quarto e a Beth fechou na porta, novamente, com nós dois lá dentro, e ficamos presos lá dentro. E precisamos ficar gritando, pelo amor de Deus, alguém abre aqui. Mas eu deitei no chão de tanto rir, porque foi muito engraçado, porque ela conseguiu fechar a gente de novo lá dentro. Esqueci a chave, já tive situações assim também. Chegar no Skytrain, esqueci o Compass Card, tem que voltar pra casa. Outras situações embaraçosas é, por exemplo, você chega num lugar, pede uma coisa e recebe outra, né? Acho que a segunda vez que eu fui no Starbucks, a primeira deu certo, a segunda eu fui tentar um produto diferente e aí já não deu certo. Eu tava frio, não sei se eu vou falar tudo bem. Eu fico Isso daí vai pro vídeo? Vitano mais canudo, eu fico na minha vida. Vai com bip, mas vai pro vídeo. A cara da Fabiana. Timidre. Tava muito frio e eu queria uma bebida quente. E eu pedi uma bebida e veio aquele gelado, né? E aí você faz uma cara, thank you, mano. Tem que fazer aquela cara de paisagem. Tá bom. Foi muito engraçado. E a pior de todas foi passando pela imigração dos Estados Unidos. Foi a primeira vez que eu entrei nos Estados Unidos. E eu fui pra Seattle, né, pro Outlet, pra fazer compra. E aí lá, o agente da imigração pediu pra eu colocar os meus 4... Eu vou ter que falar inglês porque senão não vai ficar engraçado. Os meus 4 fingers na green screen, né? Em seguida, ele pediu pra eu colocar my tongue in the green screen. Aí eu pensei, my tongue? Sério? Como assim? Como assim? Why I need to show my tongue? Eu fiz isso. My tongue? Era Tom. Era o dedão. Eu acho que eu tava tão apavorado, tão assim nervoso, porque é a primeira vez que você vai passar na imigração, que eu pensei, né, vou fazer o que ele mandar. Eu quase pus a língua na tela verde. Gente, e é muito engraçado, porque você imagina, era o dedão e eu mostrei a língua pro agente de imigração. O cara também não tinha uma dicção muito boa também. Não, é porque tom pra thumb, se ele, de repente falando rápido, parece. Só que eu já tinha visto as pessoas colocar os 4 e depois o outro. Mas eu acho que eu tava tão assim, né? Sabe quando você fica tenso, né? Tenso, que aí eu não entendi. Eu falei, my tongue? Eu mostrei minha língua pra ele, mas...
Agora, realmente, tem alguns agentes de imigração para ir para os Estados Unidos que falam ou muito rápido ou muito difícil, com sotaque meio estranho, diferente do canadense. Eu também, de vez em quando, eu tenho uma dificuldade para entender. Eu não sei se eu também fico nervoso, mas também tenho uma dificuldade. Peço pro cara repetir várias vezes também. Pro Canadá, de volta, né, o agente da imigração pediu o meu Student Permit. E eu falei, eu não tenho. Ai. E aí ele pegou meu passaporte, chamou eu e mais outra brasileira que tava lá para um outro lugar. E aí ficou perguntando sobre isso, e aí eu tentando explicar pra ele, e aí ele fez perguntas sobre o que eu fazia. A famosa salinha. Exatamente. O que eu fazia, quanto tempo eu ia ficar, tal, mas no fim deu tudo certo, ele conseguiu entender. E aí eu tive que explicar pra ele que no Brasil, quem fica menos de 6 meses não precisa de um study permit. Então, foi essa situação. Não é tão embaraçosa, mas triste. É tenso, não, né? É tenso. Outra situação, assim, que aconteceu, que eu achei muito engraçada, na escola, estávamos nós, uns 12 brasileiros, e aí bem no começo já é explicado sobre a política de falar inglês o tempo todo, porque se falar em outra língua você ganha mais dever de casa, e ninguém quer, né? Então, a gente ia falar com a counselor, que é a nossa representante, né, do Brasil, né, na Van West, a Alessandra, ela é brasileira. Então, eles chamaram a gente para essa sala, e quem chamou foi o Alan. O Alan tava falando o tempo todo em inglês, só que o Alan também é brasileiro. E aí, como ele já é bem fluente, ninguém percebeu, né, a gente desconfiava, mas ninguém percebeu. Aí eles deixaram a gente nessa sala e foram chamar a Alessandra. E aí, nesse momento, ficou um cri, cri, cri. Com medo, ninguém né? falou nada. Todo mundo ficou... Fica tenso, né? Que não pode falar. Ninguém conversava. Aí eu não aguentei, né? Eu falei, gente, é todo mundo brasileiro aqui, pode conversar. Tá só entre brasileiros. Ninguém vai entregar o outro. Entregar o outro aqui e tal. E depois o Alan chegou e explicou que ele era brasileiro e a Alessandra, e a gente falou em português dentro da sala, nessa situação especial, lógico. Que é a situação de apresentar a escola, apresentar as regras, enfim, uma série de coisas que a escola acaba falando, né, para os estudantes. Então, por causa disso, é necessário que seja na língua do estudante, para que o estudante entenda, né, o que está sendo dito. É a única vez, né? Principalmente os mais iniciantes, né, que não conseguem pegar muita informação no começo. Mas foi super legal, eles explicaram sobre locais para ir, bares, restaurantes, inclusive os brasileiros que tem aqui, né? Então foi bastante legal essa recepção. Mas depois disso, não falamos mais em português. E aí todo mundo às vezes fica louco para sair para fora da escola, sair da escola para poder falar um pouquinho de português, porque às vezes dá uma cansada no... Cansa, sério. Cansa. Isso cansa, Na primeira semana eu pensava, eu pensava em inglês, I'm so tired. Mas eu tava cansado de falar inglês. E aí eu precisava falar um pouco de português. Então é legal isso. É engraçado que você começa a pensar em inglês. Isso é interessante. A Clarissa tem um mico também, né? Tenho. Como é que é? Não, né? Um monte. Vários. Mas, assim, meu primeiro mico aqui no Canadá, na verdade, né? Foi em 2013, a primeira vez que eu vim pra cá, que eu vim pra ficar 10 dias só. E aí eu fui comprar um PlayStation 2. Olha a época que era o vídeo, PlayStation 2, muito antigo. 2003, né? Daí eu fui numa loja e eu perguntei, do you have PlayStation 2? E a mulher me olhou. A mulher me olhou e disse, what? Eles não falam what, mas foi uma coisa tão... Ela olhou, né? Tipo, né? Ela não entendeu mesmo. E eu tava com a minha sogra do meu lado, eu olhei pra minha sogra me olhou, tipo, as duas... O que eu falei de errado, né? E aí eu peguei e repeti, mas dessa vez eu repeti assim, pausadamente, bem devagar, pra ela entender. PlayStation. Não, assim, ó. Do you have PlayStation 2? Parecia que ela não sabia falar inglês. A culpa era dela. Aí quando eu cheguei nos 2, eu digo... Eu minha sogra me olhando assim... PlayStation 2. Muito bom, muito bom. Sensacional. É engraçado. Pra você pedir cerveja também, você fala Budweiser e eles não entendem. Aí, Budweiser? Yeah. Aí sempre tem um sotaque que você não... Diferente, né? Diferente. E aí pra pedir você acaba dando essas enroladas aí no começo, mas depois acostuma. Mas faz parte, acho que essa
essa enrolação toda faz parte. E eu acho que isso que é o divertido também, né? De você vir aqui estudar inglês, ter essa experiência, passar esses micos também, porque aí depois você vai ter história pra contar também. Exatamente. É muito legal. Muito bom. E quem quiser também passar por esses micos, como é que faz, Clarissa? Contata a Boreal Trip. Boreal Trip, uma agência de intercâmbio puramente canadense, mas com administração brasileira. Estamos aqui em Vancouver para dar todo o suporte para vocês durante o período de intercâmbio, tanto antes, durante, depois. Para contatar a Boreal Trip, contato@borealtrip.com. Muito bom. E os contatos também estão na descrição do vídeo. Muito bom. Queria agradecer aos nossos convidados. Clarissa, obrigado. Obrigada. Obrigado. Fernando já voltou aqui, né? Clarissa já é da casa. E é isso daí, meus queridos. Gostaram do vídeo? Dá um joinha pra gente, adicione os favoritos, comentem, divulguem, se inscrevam no nosso canal. Valeu! Beijo no coração. Tchau.